shalom é paz, prosperidade e um monte de outras coisas boas. Eu estou num grande aperto. O horário, o tempo que eu tenho, vou ter que fazer um grande exercício de síntese, sem perder nada do que Deus colocou no meu coração para esta noite. O esboço já foi para o beleléu. Estou completamente na dependência do Espírito Santo, mas eu creio que Ele vai falar com você. Eu queria te pedir uma coisa: estenda a sua mão para cá, me abençoe, profetiza para mim, manda fogo aí. Cadê o Flávio? Flávio, cadê você, Flávio? Me abençoe, irmãos, profetiza sobre a minha vida. Ministra para mim aí, eu preciso. Eu recebo cada palavra de bênção. Ore mesmo, eu preciso mesmo, ore. É um grande desafio falar para esse auditório. Pregar para pastores é um grande desafio. Eu estou diante de pastores, apóstolos, bispos, líderes. Eu respeito a sua história. Eu respeito a sua experiência. O fato de estar aqui em cima, eu não me sinto melhor do que você de jeito nenhum. Eu subo a este lugar com temor e tremor, com simplicidade de coração, para liberar algo de Deus para a sua vida e para este povo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem pode cantar comigo? Quem pode cantar comigo? Você pode cantar comigo? Vamos esquecer um pouquinho todos estes movimentos. Eu não estou desprezando-os, mas vamos nos concentrar agora nele, voltar os nossos olhos para ele. Queremos o teu nome em grande. Solta a sua voz, declara isso. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez queremos o teu nome. Eu quero que você declarar isso bem forte. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louvamos o teu nome, Senhor. Não há ninguém como o Senhor. Nosso coração é teu. E nós te pedimos nesta hora, tira o véu dos nossos olhos. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração.
Dá-nos revelação na tua palavra, dá-nos entendimento, faz brotar a semente de vida de dentro para fora, com esta palavra que é sobrenatural, para que a nossa vida seja ajustada ao teu coração, e como líderes e como povo teu, possamos viver nessa terra, não a vontade permissiva, mas a vontade soberana. O propósito soberano do Senhor é o que nós queremos. Então, Senhor, neste momento, toda a concentração, todo o foco seja voltado para a tua palavra, para a tua verdade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode sentar, queridos. Aleluia. Eu vou correr, porque há muita coisa a ser dita em muito pouco tempo, e eu quero respeitar o tempo que me foi dado, mas também não quero atropelar aquilo que Deus vai nos falar nesta hora. E eu quero pensar com os irmãos algo que está muito dentro do próprio nome dessa instituição, o MESE, união, diga união. A UMESE é a União dos Ministros Evangélicos de Sergipe. Deixe-me olhar aqui o tempo, senão eu falo 3 horas, como se falasse 15 minutos, e pode apostar que é verdade. Primeiro texto que eu quero trazer aqui está em 1 Coríntios, a carta de Paulo aos 1 Coríntios, no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Pastor Jorge, muito obrigado pela honra e tão grande responsabilidade de me fazer esta noite o garçom do pão vivo que desceu do céu. É uma responsabilidade muito grande. Sinto-me muito honrado por isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Quem pode dizer essa última parte comigo, bem forte e bonito? Mas nós temos a mente de Cristo. De novo, mas nós temos a mente de Cristo. Como um grito de guerra, mas nós temos a mente de Cristo. Há muitas verdades a serem extraídas deste versículo, e eu diria até, poderíamos, se tivéssemos tempo, criar aqui uma discussão teológica dentro desse tema, mente de Cristo em nós, mas não é o nosso caso agora. Então, pensando na mente de Cristo, eu quero trazer uma verdade específica na perspectiva da mente de Cristo. Quando eu penso em mente, eu penso em pensamentos. Pensamentos estão conectados à mente. Só que pensamentos não falados são sementes abortadas. Sementes abortadas não germinam nada. Pensamentos falados são sementes plantadas, porque você libera pensamentos por palavras faladas ou escritas, e toda palavra falada, ela vai germinar de acordo com a sua natureza e com a sua espécie. Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, no versículo 8, versículos 8 e 9, está escrito assim: pois os meus pensamentos, disse o Senhor através do profeta Isaías, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como conhecer o pensamento de Deus? Como saber o que Deus pensa? Como saber o que está na mente de Deus? E agora, para afirmar isso, como Paulo pelo Espírito falou, nós temos a mente de Cristo.
Como então conhecer o que está na mente de Cristo, para que isso seja processado na nossa mente e nós possamos nos encaixar, nós possamos entrar na dimensão deste pensamento de Cristo? Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, há uma versão que diz planos, mas há uma outra versão que diz pensamentos. Versículo 11: pois eu sei os pensamentos que eu tenho para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Eu quero nesta noite tão festiva, pensar com você a respeito da perspectiva da mente de Cristo em relação como ele enxergava, como ele enxerga, como ele pensava, como ele pensa a respeito da unidade. Diga unidade. Será que é possível entender como unidade processou-se na mente de Cristo? Será que Jesus deixou alguma coisa que nós possamos entender na sua mente, como ele olhava para a unidade, a perspectiva de Cristo, ou da mente de Cristo para a unidade? Sim, é possível, não só pela vida de Jesus na terra há 2000 anos, como também pelas palavras que ele deixou. Vamos então fazer um belo passeio no livro do Evangelho de João, começando no capítulo 17 de João. Eu estou correndo por causa do nosso tempo, então vai pegando aí o que é possível. Em João capítulo 17, no versículo 21 está escrito, de forma específica, versículo 21: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Este versículo 21 do Evangelho de João revela, expressa, evidencia o que estava na mente de Jesus com relação ao desejo dele para os seus discípulos no que diz respeito ao tema unidade. O padrão que Jesus estabelece para nós, queridos pastores, líderes, o padrão que Jesus tem para nós é um padrão elevadíssimo, muito alto, muito elevado. O modelo, a referência, o referencial de unidade que Jesus tem para nós, o MESE, é muito elevado. E qual é o padrão? Ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Como tu és em mim, como eu sou em ti, a minha oração, meu desejo, meu pensamento, o que eu quero é que eles também vivam esta realidade. Diga para o seu vizinho, por favor, diga assim: Jesus espera que a nossa unidade seja como ele e o Pai. Nada menos do que isso. Esse é o pensamento da mente de Jesus para nós. Agora, como entender mais de forma profunda como era esta unidade entre Jesus e o Pai? No mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, vamos ver algumas coisas muito importantes. Vamos olhar para os 2000 anos atrás, quando Jesus estava na terra, como foi a vida de Jesus na terra. Em João capítulo 14, começando do versículo 1, está escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu gosto deste verbo, para que onde eu estou. Geograficamente falando, Jesus poderia estar em Jerusalém, Jesus poderia estar em Nazaré, Jesus poderia estar na Galileia, na Judeia, em Samaria. Geograficamente falando, ele poderia estar em algum desses lugares. Isso não me interessa neste momento. O que me interessa, na verdade, é posicionalmente onde Jesus estava. Melhor, em quem Jesus estava. Ele disse: para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus estava na terra, geograficamente falando, mas posicionalmente ele estava no Pai. Jesus estava no Pai.
Ele se moveu na terra no Pai, ele andou na terra no Pai, ele não ficou isolado do Pai, ele não ficou distante do Pai, ele estava no Pai, e esta palavra vai nos mostrar isso. Este é o padrão de unidade que ele tem para mim e para você. E aí então ele continua: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Versículo 7: se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Olha o que Filipe está pedindo: mostra-nos o Pai, e isto basta. Olha a resposta de Jesus. Jesus diz no versículo 9: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Ora, Filipe está dizendo: mostra-nos o Pai, nós queremos conhecer o Pai. Mas Filipe diz: eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês estão me pedindo, mostra-nos o Pai. Filipe não entendeu nada. Sabe por que não entendeu, irmãos? Porque a mente natural, e aqui não tem nada de pejorativo nisso, a mente natural não discerne as coisas do Espírito. A mente natural não compreende, não recebe luz, revelação das coisas do Espírito. O que Jesus está dizendo é espiritual. Ele está dizendo: quem me vê, vê o Pai. É o que ele vai dizer nos versículos seguintes. Olha o que ele diz. Desculpe estar correndo, eu queria ter mais tempo, mas é assim mesmo. Ele diz assim, ó, versículo 10: não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, pelo menos crede por causa das mesmas obras. No versículo 9 ele diz: quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Como entender isso profundamente? Muito simples entender isso. Alguém com uma câmera naqueles dias, com um bom celular, estaria fotografando Jesus, faria um quadro lindo e diria: aqui está a foto do Pai. Mas Jesus não estava falando da carcaça física, Jesus não estava falando do tabernáculo físico, Jesus não estava falando daquele corpo do homem de Nazaré. Jesus estava falando assim: quem olha para mim, quem olha para dentro de mim, quem olha para o meu caráter, quem olha para a minha índole, quem olha para a minha essência, quem olha para a minha natureza, quem olha para dentro de mim, vê o Pai. As palavras que eu falo não são minhas, as obras que eu realizo não são minhas. O Pai fala através de mim, Ele realiza as obras através de mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo, pastor Arivaldo: quando o cego vê através de mim, é o Pai fazendo. Quando o mudo fala, é o Pai fazendo. Quando o aleijado anda, é o Pai fazendo. Quando o morto ressuscita, é o Pai fazendo. Multiplicação de pães, é o Pai fazendo. Portanto, quem olha para mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Eu estou trazendo para você a unidade desta trindade bendita, porque o padrão de unidade para o Messi é a trindade. O padrão de unidade para os pastores é a trindade. Esta foi a oração de Jesus, apóstolo Paulo. Esta foi a oração dele: Pai, que eles sejam um, como tu és em mim e eu em ti. E eu quero mostrar rapidamente para os pastores, para os irmãos aqui, que Jesus honrou o Pai nesta cumplicidade, nesta unidade, nesta koinonia. E aí ele vai mandar alguém para honrá-lo, o Espírito Santo. E nós vamos ver uma unidade perfeita entre um único Deus que se manifesta ao longo da Bíblia de forma muito distinta
exemplo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 está escrito: disse Deus, façamos. Neste façamos tem 3 pessoas presentes: o Pai, que tem a semente que é a palavra, e o Espírito Santo, que dá vida à semente. O Pai libera a palavra, o Espírito entra em contato com a semente e a vida é gerada. Então nós vamos ver os 3 distintamente em operação lá em Gênesis. João 1 declara isso. João 1, a partir do versículo 1: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então lá no façamos está o Pai, está o Verbo e está o Espírito. Quando Jesus vem à terra, antes de nascer, quando ele foi gerado, de novo nós vamos ver os 3 distintamente em operação. O Pai libera a palavra, o mensageiro, o anjo, traz a palavra. A palavra é a semente do Pai. Qual é a palavra? Terás um filho. Aí Maria diz: eu creio, cumpra-se em mim segundo esta semente, esta palavra. O Espírito se une a esta palavra e gera Jesus no ventre de Maria. Mas como foi que eu e você nascemos de novo? Da mesma maneira. O padrão é o mesmo, o princípio é o mesmo. Ouvimos a palavra de salvação que veio do Pai. O Espírito que convence o homem do pecado, justiça e juízo se uniu a esta palavra e fez nascer Jesus no meu espírito. É o padrão da unidade. E nós vamos ver então distintamente no batismo de Jesus, por exemplo. O Pai libera a palavra: tu és meu filho amado, em quem me compraz. O Filho está na terra sendo batizado, e o Espírito desce em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus. Aleluia! Em outras palavras, nós vamos ver a ação em uma cumplicidade divina, santa, entre Pai, Filho e o Espírito Santo. E este é o padrão de unidade para nós. É um padrão elevado, é um padrão que vai além de um churrasco, de um café, de uma mesa de refeição. É um padrão que vai transcender certas coisas tão peculiares, tão particulares de cada um de nós, para que nós possamos viver esta unidade em função de um propósito eterno: o reino do Senhor. Aleluia. Então Jesus diz para Filipe: quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. As obras que eu faço não são minhas, são do Pai. As palavras que eu falo não são minhas, são palavras do Pai. Agora olha o versículo 15. Versículo 15. Eu estou pregando empolgado assim, porque no final eu vou ganhar uma oferta. Vou ganhar uma oferta. Vocês ouviram o que ele falou? Ninguém que sobe aqui e prega não ganha oferta. Pastor Jorge falou. Não foi, pastor Ivaldo? É testemunha. Irmão, isso é brincadeira, viu? Brincadeira mesmo. Apaga isso, deleta. Deleta. Eu não vim aqui por causa de dinheiro. Versículo 15, Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Agora Jesus já está falando de quem? Do Espírito. E olha como Ele trata o Espírito: outro Consolador. Ou seja, alguém do mesmo nível, alguém do mesmo padrão, alguém do mesmo patamar. É o que Ele está dizendo. Ele diz no versículo 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus roga ao Pai, e o Pai enviará outro Consolador. Os 3 estão em função de uma obra, de uma missão. O versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Ouça esse detalhe importante: habita convosco. Por que habita convosco? Porque Jesus estava próximo dos discípulos e o Espírito estava em plenitude, sem medida, completamente em Jesus. Atos 10:38 está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, porque Deus era com ele. Então, quando Jesus estava com os discípulos, o Espírito também estava, mas o Espírito não estava neles. Um dia estaria. Por que não estava? Porque eles ainda não tinham nascido de novo. E o Espírito só passa a habitar na vida de quem nasce de novo.
Tem alguém aqui que nasceu de novo? Alguém aí nasceu de novo? Você é a habitação do Espírito. Se Jesus estivesse falando para nós hoje, Ele não diria, e o Espírito estará em vós. Não, Ele diria, o Espírito está em vós. Porque Ele veio para estar conosco, mas também para estar em nós, morar em nós. Diga, eu fui selado com o Espírito da eternidade. Aleluia. Olha por favor para alguém do seu lado, diga, você não é uma pessoa comum. E o que faz de você não ser uma pessoa comum? Sabe? É o Espírito Santo morar dentro de você. Faz de você uma pessoa incomum. Aleluia. Aí ele diz no versículo 18: não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Qual dia? No dia do novo nascimento. No dia que o Espírito Santo passou a morar dentro de você. Porque o dia que o Espírito Santo passou a morar dentro de você, ele traz luz, revelação. Ele tira o véu dos nossos olhos e a gente consegue ver o que antes não podíamos ver. Versículo 26, Jesus diz, mesmo capítulo 14: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Pai enviará o Espírito Santo em meu nome. Olha a triunidade, irmãos, em operação. O Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Aleluia. Capítulo 15 de João está escrito no versículo 26, Jesus disse: quando vier o Consolador, que eu, disse Jesus, da parte do Pai, vos enviarei o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Que coisa! Ele testificará de mim, disse Jesus. O Espírito virá, enviado da parte do Pai, mas ele vai testificar de mim. Você quer conhecer alguém cheio do Espírito Santo? Não é quem sapateia, pode dar pulos de 10 metros de altura, rolar pelo chão. E eu não estou fazendo crítica à sua manifestação ao Senhor, não, de jeito nenhum, respeito. Mas o que eu quero dizer é que, segundo a palavra, um sintoma de alguém que está cheio do Espírito Santo é glorificar Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Jesus é o centro. O Mestre, Jesus é o centro. Ele é a razão de ser desta unidade. Aleluia. Vamos para o capítulo 16. No versículo 7 ele diz: todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, o enviarei. Porque ele tem que ir, ele precisa ir, ou precisava ir, para que o Consolador viesse. Porque Jesus fisicamente só poderia estar em um local, geograficamente falando. Então, se ele estivesse em Jerusalém, ele estava em Jerusalém. Se ele estivesse no Brasil, ele estava no Brasil, ou estaria no Brasil. Mas quando ele subiu para o Pai, ele enviou aquele Espírito que o tomou na terra na condição de homem. Foi enviado, e agora esse Espírito está distribuído em cada um que entrega a vida para Jesus. Aleluia. Versículo 13: mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ai meu Deus! E vos anunciará o que há de vir. O Espírito
Espírito Santo, irmãos, poder de Deus, Espírito Santo, força divina, o Espírito Santo tão extraordinariamente acima do que a nossa mente natural pode entender. E está Jesus dizendo, Jorge, ele está dizendo: o Espírito não vai falar de si mesmo, o Espírito não vai ter autonomia para falar de si mesmo, o Espírito vai falar do que tiver ouvido, do que tiver recebido. Isso fala de quê, irmãos? Está para mim falando de há uma cumplicidade, koinonia. Os três estão amalgamados de tal maneira que um não entra no território do outro, mas um fortalece a obra do outro. Eu estou analisando Deus como se a gente pudesse analisar Deus como a gente analisa o ser humano na terra, mas eu vejo o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa unidade perfeita, completa. Por que eu estou dando ênfase a isso? Porque, voltando ao capítulo 17 de João, esta é a oração de Jesus, e a Bíblia diz que a oração pode muito em seus efeitos, a oração de um justo. Agora imagina a oração do justo dos justos. Aí você pode dizer, bem, essa oração de Jesus diz respeito aos discípulos nos seus dias. Nananina, não, negativo. Vamos ler o que está na palavra. Versículo 17 está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste, eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Agora olha que coisa linda. Eu não rogo somente por estes que estão aqui comigo há 3 anos. Eu não oro só por eles, eu não estou pedindo só por eles, mas eu estou rogando também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus está dizendo assim: eu rogo também pelos que estão reunidos no dia 15 de julho de 2019 na Embaixada Shalom em Aracaju. Eu rogo por eles. Ele está dizendo: Pai, eu rogo não apenas por estes que estão aqui, mas eu rogo pela UMES lá em Aracaju, que eles sejam um, como tu és em mim, eu em ti, que eles sejam em nós. Aleluia. E o texto continua, versículo 22: eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Voltando ao versículo 21, irmãos, olha o final do versículo 21: que eles também sejam um em nós, e tem um propósito, e tem um objetivo. Ouça-me, há muitos anos a Igreja de Jesus na Terra busca uma estratégia missionária de sucesso, planos missionários de sucesso, planos missionários de grandes conquistas, e eu não vejo nenhum erro nisso, mas nós buscamos. Pois bem, aqui tem um plano missionário de sucesso, está aqui neste versículo: que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que Aracaju, doutor Paulo, creia que tu me enviaste, que eles sejam um, que eles estejam unidos neste padrão de unidade, para que o Brasil creia que tu me enviaste. Vai ser sem esforço, pastor Antônio dos Santos. O Senhor vai fazer a parte dele, se fizermos a nós, se andarmos em unidade neste padrão apresentado por Jesus. Aí o versículo 22 ele diz: eu lhes dei a glória que tu me deste. Sabe o que é a glória aqui? Glória é presença manifesta. Diga presença manifesta. Fala bem forte isso, diga presença manifesta. De novo, como grito de guerra, diga presença manifesta. Pois bem, em João 1, versículo 14 está escrito: o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, presença manifesta do Pai, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus na terra era o Pai na terra. Jesus na terra manifestou a glória do Pai na terra. Está escrito em Colossenses capítulo 1 que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todos
toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas do que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O destaque é: ele é a imagem do Deus invisível. Em Hebreus capítulo 1 está escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória, da sua presença manifesta, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia. Então Jesus na terra, ele tinha autoridade de dizer: quem olha para mim, olha para o Pai. Eu e o Pai somos um. Não há diferença entre eu e o Pai. Mas tem um detalhe muito importante em Filipenses capítulo 2. Eu estou começando indo para o final. Gênesis capítulo 2. Olha que palavra linda. Jesus declarou: tende, Paulo pelo Espírito declarou: tende de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obedientes até a morte, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Por 33 anos e meio Jesus viveu na terra na condição de homem, mesmo sendo Deus. Ele não se exaltou a si mesmo. E aí, em João 17, no versículo 4, Jesus diz: eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. Jesus na terra glorifica o Pai. O Espírito é enviado, pastor Fernandes, para quê? Para glorificar Jesus em nós. Olha que unidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí Jesus diz assim: eu quero que eles sejam um, como eu sou em ti, tu és em mim. Mas agora nós vamos estar todo mundo juntos e misturados. Há uma frase que eu sempre ouvi o pastor Arivaldo, quando fazia referência da UMES, dizendo: unidade na diversidade. Vou caminhar para o final da nossa palavra. Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. Eu estou analisando com você a mente de Jesus, como ele via unidade e o que ele desejava para nós como unidade. O padrão é elevado, é altíssimo. O padrão é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 3 nós lemos: eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Quando nós lemos esta palavra carnais ou carnal, vem logo à nossa mente o pensamento de adultério, prostituição e afins. Mas neste caso específico, não tem nada a ver com adultério, com prostituição, com pecados nesta área. Nada a ver. A igreja em Corinto era uma igreja que tinha seus problemas, suas dificuldades, seus desafios, mas era tido também como uma igreja espiritual. Nós temos 1 Coríntios 12, os dons do Espírito, 1 Coríntios 14, que falam de dons também. Era uma igreja que era muito bem discipulada, eu diria, pelo apóstolo Paulo. Mas Paulo nesta noite vai falar para mim e para você o que ele está chamando de carnalidade. Então ele diz: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos, ainda sois carnais. Agora, pergunta para mim, qual é a carnalidade? Qual era a carnalidade de Corinto? Pergunta para mim.
É bom perguntar porque a gente ativa nossa capacidade de absorver o pensamento. Qual era a carnalidade? O que Paulo está chamando de carnal? Ele responde: pois havendo entre vós inveja e contendas. Havendo entre vós inveja e contendas. Diga inveja e contendas. Inveja é amiga, é irmã gêmea de contenda. Inveja anda de mãos dadas com a contenda. Onde há inveja, a contenda vai nascer, vai se manifestar. Inveja é potencialmente assassina. A inveja mata quem a possui e às vezes mata o alvo que quer alcançar. E quando não mata fisicamente, mata de alguma maneira, mata a honra da pessoa, mata a dignidade da pessoa, do alvo da inveja. A inveja tem o poder de destruir ministérios. A inveja tem o poder de destruir unções. A inveja tem o poder de destruir capacitação, talentos, dons. A inveja tem o poder de dividir num lugar como esse. A inveja vem do inferno, vem do diabo. E Paulo está chamando de carnalidade. Vós sois carnais, porque há entre vós inveja e contendas. Como um pastor não se alegra com o crescimento do outro, como um pastor solta fogos com a queda do outro, como um pastor não sente dor pela queda do outro, como um pastor torce pela desgraça do outro, da congregação do outro. Como? Eu descobri, a Bíblia fala de ovelhas e bodes, mas eu descobri, doutor Paulo, que tem hienas também. Porque a hiena não mata a presa, a hiena come a presa viva. A hiena come a presa viva. Eu quero ser profeta nesta noite, para desafiar a Umes em Aracaju a decidir andar na unidade que agrada a Deus, na unidade que é resultado da oração de Jesus, a oração sacerdotal. Se nós tivéssemos um coração diferente, como o coração de Jesus, pode ter certeza que muitos que caíram já estariam em pé, e o diabo iria para Plutão, Vênus, Marte, para qualquer lugar, mas na terra não ficaria. Desculpe a expressão, não estou com raiva, é assim mesmo. Vós sois carnais. Por quê? Porque a inveja e a contenda. E qual é a inveja e contenda? Pastor Jorge, segura a peteca aí, pastor Jorge. Qual é a inveja e a contenda? Diz a palavra assim: pois dizendo eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É Deus quem dá o crescimento, não é você, não sou eu. Agora, 1 Coríntios 1, estou caminhando para o final. 1 Coríntios 1, versículos 10, desculpe, versículo 12 e 13. Versículos 12 e 13. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Coloca os nomes que você quiser aí. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Voltando para 1 Coríntios 3, versículo 20, está escrito outra vez: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus. Para terminar mesmo, 2 versículos.
1 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7. Está escrito: ora, irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Ah, eu sou da igreja tal, eu sou do líder tal, eu sou do ministério tal. Essas pessoas jurídicas vão todas acabar. Todas, inclusive a que eu lidero. Ministério levantador de altar vai desaparecer. Por quê? Porque eu e você fazemos parte de um organismo vivo. Quando você tem a revelação que você faz parte de um organismo vivo, as placas perdem sentido. As tribos vão continuar até Jesus voltar. Não tem problema. Você vai estar na sua tribo, não tem problema. Não estou falando que isso vai perder, mas o seu coração tem uma consciência: eu faço parte de um organismo vivo, não de uma organização jurídica. Versículo 7, para terminar. Três perguntas. A primeira pergunta é: pois quem te faz diferente? Eu quero analisar essa primeira pergunta de dois aspectos. Primeiro, quem te faz, vou mudar o verbo para quem te fez. Então, quem te faz diferente? Quem te faz diferente? É a placa denominacional? É o glamour da sua liderança? É o poder econômico do seu ministério? É a sapiência da sua igreja? Quem te faz diferente? Que soberba é essa? Que orgulho é esse? Agora vou mudar a pergunta. Quem te fez diferente? Deus não trabalha com produção em série. Quem pode dizer isso comigo? Deus não trabalha com produção em série. Isso aqui é produção em série. Não existe somente esse teclado no mundo. Uma fábrica fabricou muitos deles. Este microfone não é uma peça única. Há muitos, centenas, milhares exatamente iguais. Uma fábrica fabricou. Estas cadeiras que você está sentado, que vocês estão sentados, produção em série. Uma fábrica fabricou. Mas não foi assim que Deus criou a mim e a você. Apóstolo Jonelildo, nós fomos feitos de uma forma muito singular, muito peculiar, pastor Mardoqueu, muito especial. Por favor, olhe para a sua digital, olhe para ela e diga para ela, você é única no planeta. E isso revela, pastor Ivaldo, que nós somos únicos. Então eu não preciso ser pastor Jorge Abreu, eu não preciso imitar ninguém. Eu posso imitar os bons exemplos, mas Deus não vai me despersonalizar, Deus não vai me descaracterizar. Ele vai me usar do jeito que Ele me criou, do jeito que Ele me criou. Desculpe, eu não aguento quando eu entro em alguns lugares e eu vejo pessoas querendo ser o André Valadão. Não estou falando mal do André. Querem ser a Ana Paula. E às vezes até homens querendo ser a Ana Paula. Alguns querem ser o Fernandinho, não o Beira-Mar, o Fernandinho adorador, o David Keelan e outros. Irmãos, você não precisa disso. Você tem que ser o que Deus te fez, com a unção que Ele te dá. Eu, graças a Deus, desde que me entendo por gente servindo ao Senhor, comecei a ler a Bíblia aos 7 anos de idade. Estou com 59, tudo bem, eu sei, você vai dizer, mas nem parece, não parece mesmo não. Mas eu tenho 59 anos de idade, tem 52 anos que eu leio a Bíblia. Só esse ano eu estou na 5ª leitura de Gênesis Apocalipse.
Eu como este livro, irmãos. Eu não estou aqui falando abobrinha para você. Eu disse que eu pregaria 3 horas para você. Você não arreda o pé daí. A palavra está aqui dentro. Eu como a palavra. Mas eu nunca busquei imitar ninguém. Eu quero imitar os bons exemplos. Mas eu sei que Deus me fez de uma maneira peculiar, especial, singular. Cante a Ele com a voz que Ele te deu. E se você cantar com o coração, Ele vai parar para te ouvir. Essa é a primeira pergunta. Quem te fez diferente? Diga: Deus me fez diferente. Agora entenda uma coisa: ser diferente não é ser inferior e nem superior. É apenas ser diferente. Não entenda a diferença com níveis de hierarquia diante de Deus. Ele nos fez diferentes. Segunda pergunta, penúltima, né? A segunda pergunta aqui, a penúltima. A segunda pergunta: e que tens tu que não tenhas recebido? O que tem você que você não recebeu? É comum a gente ouvir: comecei tudo do zero. Mentira, engano. Ninguém começa do zero. Você quer saber? Na condição de homem, nem Jesus na terra começou do zero. Antes de você chegar, meu filhinho, muitos vieram pela intercessão, pela oração, pela ação, pelo trabalho. Ah, mas eu comecei aquela célula que hoje é uma mega igreja. Só eu, o esposo e a esposa, só nós começamos do zero. Não, meu filho, antes de você nascer, já teve muita oração para que Deus levasse o evangelho para aquela casa, para aquele bairro, para aquela cidade. Tem uma nuvem de oração que nos cerca. Eu não estou aqui em cima sozinho. Não, você não começou do zero. Nada tenho, nada sou, nada terei, nada serei, se do Senhor eu não receber. O que tenho vem dele, e se vem dele, é para ele. Na verdade, ouça-me: nada que não saia de Deus voltará para Deus. Isaías 55:11: a palavra que sai da minha boca voltará para mim, não vazia, mas voltará depois que fizer o que eu mandei fazer. O que me agrada, assim voltará para mim. Nada que não saia de Deus voltará para ele. Preste atenção: o que não saiu de Adão, jamais poderia ser Eva. Só poderia ser Eva o que saiu de Adão. Da mesma maneira, se não sair de Jesus, jamais será igreja de Jesus. Pode ser uma aglomeração de pessoas, mas não igreja de Jesus. É a igreja de Jesus quem sai de Jesus e recebe o nutriente, a alimentação, o sustento, a direção de Jesus. Se não for assim, estaremos debaixo de engano. Que tens tu que não tenha recebido? De quem são os direitos autorais? Da unção, do talento, da capacitação? Do Espírito Santo, que veio para glorificar Jesus em nós. Última pergunta. Finalizo com essa pergunta. Quem me dá 1 minuto? Alguém me dá 1 minuto aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A última pergunta: e se o recebeste, por que te glorias, cabeção, como se não houveras recebido? Que glória há em estar fazendo o que eu estou fazendo aqui? Se eu quiser recebê-la para mim, cabeção serei. E isso aqui não é falsa modéstia, é consciência de que não passamos de um instrumento. Faça dó, enche dó, enche, levanta dó, ré, mi, lá. Por que o teclado respondeu, irmãos? Porque é um instrumento. Vamos imaginar que ele quisesse fazer dó, mas o teclado fosse para mi. Você queria esse teclado? Não. Nenhum tecladista ia querer esse teclado.
Um teclado de vida própria não serve. Você e eu não passamos de um instrumento nas mãos do Espírito. Irmãos, sem nenhum orgulho, presunção, diante do meu Senhor em cuja presença estamos, eu falaria com os irmãos até de madrugada. Eu não tenho aqui um esboço, porque quem traz é o Espírito. Mas ele vai trazer quando? Quando você colocar a matéria-prima dentro, pastor Antônio. A matéria-prima tem que estar dentro. E aí o Espírito Santo então libera. Para terminar, a oração de Jesus é essa: Pai, que eles sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que sejamos um, para que Aracaju creia, para que Sergipe creia que tu me enviaste. O padrão da unidade da UMESE, pastor Jorge Abreu, é Pai, Filho, Espírito Santo. Onde vou concluir com uma frase: esse padrão de unidade da triunidade, relacionamento de honra. O que eu vejo, pastor Antônio Lima, na triunidade é honra. O Filho honra o Pai, o Espírito honra o Filho, um honrando o outro. O que Deus espera de mim, de você? Que eu honre você e que você me honre. Sabe o que é honrar? Eu vou falar o que é não honrar. Não honrar é dizer assim: eu não reconheço que você tem chamado de Deus. Eu não reconheço que você tem unção do Senhor. Eu não reconheço que você, aí eu começo a dizer, isso é não honrar. E o que é honrar? Eu reconheço, você é um instrumento de Deus para a minha vida. Você é um instrumento de Deus para me abençoar. Você é um instrumento de Deus para me abençoar. A minha palavra nesta noite para a UMESE em Aracaju, em Sergipe, é que nós busquemos com toda a força viver este padrão de unidade que nós encontramos na pessoa do Espírito Santo. Pastor Jorge, eu quero pedir permissão para terminar fazendo um ato profético. E eu queria você aqui, meu presidente, vem aqui. Poderíamos trazer toda a diretoria aqui? Toda a diretoria? Diretoria então aqui, por favor. Vamos fazer um ato profético. Eu quero convidar você a ficar de pé. O que nós vamos fazer aqui, você vai fazer aí. Eu quero fazer uma oração grudado assim, ó. Pega na mão aí do seu vizinho e gruda assim. Fecha o corredor, irmão. Fecha o corredor, fecha os corredores. Gruda-se. Eu sei que aqui é apenas um ato profético físico, mas nós vamos enviar este quadro, esse cenário para o mundo espiritual em Aracaju e dizer que a UMESE em Sergipe está determinada a andar na unidade padrão Jesus, padrão Pai, padrão Espírito Santo. Amém, irmãos? Antes de orar, olhe para o seu vizinho da direita e da esquerda, diga a ele assim: não tem jeito, nós somos um, nós não seremos. Diga: através de Jesus, Ele não nos fará um, Ele já nos fez um. Diga para o seu vizinho: você vai ter que me tolerar. Eu vou ter que tolerar você, em amor. Agora, irmão, você diz assim: eu não aguento aquela pessoa. Você não aguenta porque você não entendeu ainda a palavra que diz que quando o Espírito Santo foi derramado no nosso coração, foi derramado junto com o Espírito Santo o amor de Deus. 1 Coríntios 12 fala de poder, dons do Espírito. 1 Coríntios 14 fala de poder, dons. Mas 1 Coríntios 13 é o recheio bendito. Solta um pouquinho aqui. É o recheio maravilhoso. E qual é o recheio, apóstolo Paulo? Entre os capítulos do poder está o capítulo do amor. Não entendeu? Entre os capítulos do poder tem o recheio, o capítulo do amor. E o capítulo do amor é esse: o amor tudo suporta, o amor tudo tolera, o amor. Eu posso profetizar a língua dos homens, eu posso profetizar a língua dos homens, eu posso profetizar a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, se eu não tiver amor, é o recheio dos capítulos do poder. UMESE, unidade, segundo o padrão Jesus. Eu quero orar, me permita orar, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta noite.
O teu servo, parece-me que o apóstolo Paulo nesta noite, não me lembro mais quem, Senhor, declarou que é uma noite excepcional, que é uma noite de algo novo, e eu quero concordar com isso. Esta é uma noite profética, é uma noite de um novo começo, o novo começo desta instituição, que há muitos anos está funcionando em Aracaju, e nós declaramos que o Senhor nos levará a um rumo diferente, não porque somos melhores que os demais, os anteriores, mas o Senhor fará algo novo no nosso meio, e converterá o coração de um ao coração do outro, e nós andaremos nesta unidade de honra, neste relacionamento de honra, onde o Senhor será honrado na nossa vida, um honrando o outro. Eu sei, Senhor, eu sei que às vezes é difícil suportar, é difícil tolerar, mas o Senhor nos dará graça, o Senhor nos dará graça, sabedoria, discernimento, para que a unidade em Sergipe seja promovida. Oh Deus, em nome de Jesus, o que se sente mais forte vai abençoar o mais fraco. Aquele que recebeu 1000 porções vai abençoar o que recebeu 100. O que recebeu 500 será abençoado pelo que recebeu 10.000. Um não estará acima do outro, mas um estará ajudando o outro, como nós estamos segurando um ao outro aqui. É o que nós oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Revoluciona a igreja em Aracaju, revoluciona a igreja em Sergipe, para que se cumpra a tua palavra em nosso meio. Andando nesta unidade, Aracaju saberá, Sergipe saberá, o Brasil saberá que Jesus Cristo é o Senhor e foi enviado por Deus Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Dê um abraço gostoso em alguém aí.